Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Nós estamos na semana 3 do PET de Educação Física, volume 3. Essa semana nós estudaremos a unidade temática Esportes. Nosso objeto de conhecimento será os esportes de invasão, onde especificamente nessa semana nós discutiremos sobre um pouquinho da origem do futebol. Nesse vídeo nós vamos tratar apenas da explicação do conteúdo. Agora, caso você queira apenas a correção das atividades, basta clicar aqui no card ou na descrição que você será redirecionado ao vídeo da correção. Tudo bem? Bom, como o conteúdo dessa semana é bastante simples e tranquilo, é apenas um texto bem curto falando um pouquinho sobre a origem do futebol, eu vou trazer aqui para vocês, em forma de tópicos, as partes principais do conteúdo dessa semana, tá bem? Então bora lá. Bom, galera, existem várias evidências de que um esporte bem parecido com o futebol já era praticado na China, no Japão e na Grécia por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Porém, o futebol, conforme a gente conhece hoje, ele teve origem na Inglaterra. Diante disso, os historiadores contam que os ingleses adquiriram o hábito de chutar uma bola de couro, símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca, como forma de comemorar a expulsão dos dinamarqueses de seu país ainda no século X. A ação era realizada anualmente, mas com o tempo a prática passou a se popularizar e os jogos com a bola passaram a ser realizados com maior frequência. Ou seja, o futebol ele nasceu então de uma comemoração dos ingleses por terem vencido a Dinamarca em uma guerra. Muito bem. Pode-se dizer que o futebol, da forma moderna, conforme a gente conhece hoje, ele foi adaptado do rugby. Em meados do século XIX, mais especificamente por volta do ano de 1856, foram dados os primeiros passos para se obter as regras e as formas do jogo de futebol em um único esporte, conforme a gente conhece hoje. Os alunos da Universidade de Cambridge convocaram membros de outras escolas da Inglaterra para regulamentar um código de regras chamado Código de Cambridge, onde se deu origem às primeiras regras do futebol, e essas regras são bem parecidas com as regras atuais. Então, basicamente, pessoal, o que aconteceu na criação do futebol moderno, conforme a gente conhece hoje? O futebol ele veio, na verdade, de uma adaptação do rugby, que é um esporte bem popular também na Inglaterra. Porém, naquela época era uma bagunça em relação às regras. Alguns alunos acreditavam que poderia utilizar as mãos para jogar o futebol, outros não, então ficava uma bagunça entre o rugby e o futebol. Aí no ano de 1856, alguns alunos da Universidade de Cambridge, eles reuniram membros de outras escolas da Inglaterra e criaram, né, as regras do futebol. E aí o futebol ele foi separado do rugby. Aí nós tivemos a confecção de regras próprias para o futebol, que foi chamado de Código de Cambridge. E essas regras são bem parecidas com as regras atuais do futebol. Então pode-se dizer que o futebol, conforme a gente conhece hoje, ele surgiu por volta de 1856 na Inglaterra e que foram os alunos da Universidade de Cambridge que foram os criadores das primeiras regras do futebol. E a partir daí, o futebol ele se popularizou rapidamente na Inglaterra e se espalhou para o mundo inteiro, tá bem? Então, basicamente, o que vocês precisam saber é que o futebol teve a sua origem na Inglaterra, beleza? O responsável pela chegada do futebol no Brasil foi Charles Miller, que era filho de uma escocesa com uma mãe brasileira, que aos 10 anos de idade foi estudar na Inglaterra, onde teve a oportunidade de conhecer o futebol e de praticar o futebol. Aí, quando ele concluiu seus estudos, ele retornou ao Brasil e trouxe na bagagem 2 bolas usadas, um par de chuteiras, um livro com as regras do futebol, uma bomba de encher bolas e uniformes usados. Sem sombra de dúvidas, Charles Miller foi um dos grandes propagadores do futebol no Brasil. Então, além de trazer o futebol para o Brasil, ele ajudou a disseminar esse esporte que viraria paixão nacional. Pois bem, o primeiro clube formado especialmente para a prática do futebol foi a Associação Atlética Mackenzie College, isso no ano de 1898. E rapidamente o futebol ele foi tomando conta do Brasil
de tal forma, né, que se transformou no esporte mais praticado. Bom, o crescimento no Brasil acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época, que era o remo, viesse a ficar a segundo plano, chegando a ser quase esquecido pelos brasileiros posteriormente. Então, o futebol, que foi trazido por Charles Miller, lá da Inglaterra, fez com que o esporte mais praticado no Brasil, naquela época, que era o remo, ele viesse basicamente a ficar esquecido. Então as pessoas deixaram o remo de lado e começaram a praticar o futebol. De tal forma, né, conforme a gente já sabe, o futebol ele se transformou em uma paixão nacional, no esporte mais praticado aqui no Brasil. E para finalizar, eu destaco a vocês que existem 3 clubes lá no Rio de Janeiro, que a princípio eram clubes de remo, porém com a chegada do futebol, eles viraram clubes de futebol, que é o Flamengo, o Botafogo e o Vasco. Então, esses clubes, quando eles surgiram, eles tinham o remo como seu esporte principal. Porém, com a chegada do futebol, eles se transformaram em clubes de futebol e atualmente são clubes muito tradicionais do futebol brasileiro. Bom, galera, essa foi a explicação do conteúdo da semana 3. Já vou deixar em destaque aqui para vocês o vídeo da correção das atividades. Bom, se esse conteúdo contribuiu para você de alguma forma, eu peço que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, eu peço que curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Agradeço demais por vocês terem me acompanhado até aqui e espero vocês semana que vem para a explicação da semana 4. Forte abraço e até lá!